Hoje eu quero falar sobre a última linguagem de programação que a gente vai utilizar. Eu não sei qual foi a tua primeira linguagem de programação, a minha foi VB6. 2002, o Luquinhas tava aprendendo VB6, cara, Visual Basic. Depois do VB6 eu evoluí para PHP, depois do PHP para Java, JavaScript, Kotlin, enfim, transitei em várias linguagens. Mas aí fica o grande questionamento que esse artigo aqui traz, que é o seguinte: nós já chegamos na última linguagem de programação que usaremos? Conta aqui nos comentários qual foi a tua primeira linguagem de programação. E sim, eu tô curioso, mas também isso ajuda muito no engajamento. Cara, antes de ler aquilo ali, primeiro vamos falar o seguinte, cara. Tem linguagem de programação tipo Python, JavaScript, tá ligado? Java, que elas sempre continuaram sendo dominantes, e não só por causa da popularidade delas, mas por conta da baixíssima barreira de entrada. Então tu pega Python e JavaScript, por que essas duas são grandes opções para quem está entrando no mundo de programação? É porque elas têm uma sintaxe simples, é isso. Um REPL interativo, né? Um ecossistema vasto. Tudo isso que a gente tá se falando aqui. E eu acho muito da hora aprender sobre linguagem de programação, tá ligado? Porque são as ferramentas que a gente utiliza. Então tem algumas coisas que eu aprendi na faculdade, tem outras coisas que eu me aprofundei, por exemplo, participando de rinha de compiladores, rinha de back-end, que tá rolando agora, por sinal. Então tu aprende mais sobre as ferramentas que tu utiliza quando tu te coloca nas situações, que é basicamente eu vou codar um monte, vou codar só pela diversão. Então pega essas duas linguagens que eu falei, Python e Java, por que elas são fáceis de aprender? Tu pode falar, Lucas, fácil é questão de opinião. Pode ser que sim, mas pode ser pelo fato delas serem linguagens interpretadas, né? Serem linguagens tipo JIT Compile, que é o Just in Time Compilation. Esse tipo de coisa, ajuda. Elas têm a gente chama de semântica dinâmica. O que significa é que quando tu vai prototipar algo, tu consegue fazer isso rápido. Eu quero fazer um scriptzinho, não sei o que, pum, rápido. E não só é rápido para ti aprender, como eu acho que é onde o ponto que esse cara vai vir, ele é rápido para LLMs aprender. Então isso importa. Um código que é tolerante a erros. Todo código que é tolerante a erro, ele é fácil de ser gerado. Então vamos lá. Como a IA e o lock-in do ecossistema podem congelar o futuro do design de novas linguagens? A última linguagem de programação que você aprenderá pode já estar no seu kit de ferramentas, né? Nas últimas décadas, a cada poucos anos, surgia uma nova linguagem que mudava a forma como pensávamos sobre código e design de software. Really? É mesmo, cara? Qual foi a última linguagem de programação que surgiu? Então, vamos ver a história. 1790, Jack Ward-Loom. Conceito, depois implementação em 1800. Aí, ó, o rapaz. Depois nós temos aqui o Bab L1, em 1830. Ada Lovelace. Note G. Então tem várias linguagens, mas vamos começar que é mais ou menos ali por volta do Fortran, né? Tá, antes do Fortran nós já temos várias outras linguagens aqui. Eu sei, cadê o Assembler? Assembler 1947... Fortran 1954. Tá, mas vamos lá, Fortran pra frente, tá? Tem o Fortran, tem o Lisp, Fortran 1, Unicode, Fortran 2, COBOL, Lisp Implementation, né? Mad Decoder, COBOL em 1960, de novo Fortran 4. Vamos lá. Basic Assembly Language. O que mais nós temos? Cara, é muita linguagem, né, de programação. A gente está em 1968 já. Daqui a pouco aqui a gente já começa a vir lá pro C. Pascal, C, 1970. E 2, né? Smalltalk, 1972. Que, na minha opinião, Smalltalk foi uma das linguagens que teve mais contribuição, tá ligado? Mais mudou o shift de paradigma. Então, se tu for olhar do Smalltalk, eu tive a oportunidade de codar na faculdade antes de ver Java, porque é uma linguagem puramente orientada a objetos. Pra ti que é javeiro, vale a pena dar uma brincada com Smalltalk, tá? Depois nós temos o que aqui? Basic 4, Smalltalk outra versão. Vamos lá, vamos pular para 1980. Ada, Apple Basic, Turing, Turbo Pascal, C++, 1983. Estamos evoluindo. O que mais a gente tem depois aqui? HyperTalk também é bem famosa. Perl,
Perl que é uma linguagem, cara, que pra quem não sabe é muito utilizada. E ela é muito utilizada grande parte por conta de uma única empresa chamada, que é, inclusive tem a headquarters aqui em Amsterdã, que é chamada Booking.com. Uma empresa holandesa que tem, ou tinha, eu não sei se já migraram, mas muitos serviços em Perl. Turbo Pascal, não, Turbo Basic, o que mais nós temos aqui? A+, Bash. Cara, deu pra ver que, olha só, na década de 70 a 90, era uma linguagem por mês, cara. Uma linguagem por mês, a galera não parava. 1990, aqui começa, ó. Aqui começa a vir algumas linguagens de programação que, diferente do Python e JavaScript, não tem essa facilidade pra te... A curva de aprendizado é altamente agressiva. Tem um Haskell, é uma delas. O que mais nós temos aqui? Python, tá. Python surgiu em 91. Visual Basic, minha primeira linguagem de programação, surgiu em 91 também, junto com Python. Que loucura, né, cara? Comecei a programar em 2002 com Visual Basic. Brainfuck, Amiga. Lua, uma linguagem desenvolvida ali na PUC Rio de Janeiro, cara. Pra quem não sabe, temos linguagens de programação aí, tanto Lua quanto também Elixir. São linguagens de programação criadas por brasileiros, tá? São bem famosas, inclusive. Java, aqui, Java, 1995. Aí PHP 95, Ruby 95, JavaScript 95. Pum! Na tua cara, meu. Sim. Pra ti que elas, não, JavaScript ele é... Eu gosto de JavaScript que ele é mais moderno, cara. Tu usa Java, mas Java não é legado? Cara, Java e JavaScript foram criadas no mesmo ano, cara. Cala a boca do que tu tá falando, cara. Java e JavaScript foram criados no mesmo ano que o PHP, que o Ruby, então não. 95 ali, imagina isso aqui bombou, cara. Curl. Cara, o Curl veio em 96? What? Inspiração nos Lisp C++. OCaml também é outra coisa que virou moda ultimamente, mas é de 96. O que mais nós temos aqui? ECMAScript, né? Então, quando a gente fala JavaScript, muitos de vocês aí estão também, né, passaram pelo ECMAScript, na verdade. E aí, 99, 2000, Join Java, C Sharp 2000. O que mais nós temos aqui? C++ 03, Scala 2003, Groovy 2004, já programei muito em Groovy. Quem programou com Java antigamente também codava em Groovy, né? Tu não tinha escapatória. Daí nós temos 2007 Swift, 2009 Go, CoffeeScript 2009 também, Rust em 2010. Então se tu acha que Rust também é nova, cara, 2010, meu. Se bem que eu já programava já há uns 8 anos aqui, mas enfim, não dá pra dizer que é nova, né? Elixir, José Valim, que inclusive eu entrevistei e eu bati um papo com o criador do Elixir, o José Valim. Procura aqui Lucas Montano, José Valim, tu vai ver a entrevista com o criador do Elixir, que é um brasileiro e hoje mora na Polônia, se eu não me engano. Elm, TypeScript também surgiram ali em 2012, Julia também é uma linguagem. Se eu não me engano, tem um brasileiro envolvido aqui na Julia, não tem? Posso estar enganado. Aí nós temos o que mais? Crystal Hack, Zig, 2015, 2019, 2022, 2023. Tivemos o Mojo saindo em 2023. É interessante que é uma linguagem de programação nova que saiu e que a gente reagiu aqui no canal e a gente fez um Hello World em Mojo. Não só um Hello World, a gente implementou algoritmos em Mojo e comparamos com Python. Então é interessante, né, cara? O canal é mais antigo que uma linguagem de programação, que várias aqui pelo jeito. Mas é isso, cara. Tipo, não é como se a gente estivesse inventando uma linguagem a cada ano. Tipo, de todas essas aqui de 2020 pra cá, qual foi a última de fato que mudou alguma coisa? Que foi tipo assim, pum, as pessoas começaram mesmo a ver algo diferente. Foi o Zig, eu acho, meu, em 2015. Eu já falando de mais de 10 anos. Essas aqui eu não sei qual é o intuito, mas tipo, tá, a versão nova do Fortran, whatever, tá ligado? Outra versão do Fortran, todo ano do Fortran, C++. Mojo, quem é que tá usando Mojo? Eu sei que tu quer mexer com SMID e tudo mais, mas cara, podemos dizer que a última mesmo que mudou algo que todo mundo começou a falar foi o Zig 2015, Swift em 2014, tá? O mais antigos aqui que a gente tem. Então, meu caro amigo, autor, entusiasta. Não, cara. Não é como se a gente todo ano tivesse criando uma nova linguagem de programação. Quase todos os estudantes de ciência e computação tentam escrever uma própria linguagem em algum momento da sua carreira acadêmica. Porque escrever uma linguagem é fácil, né, cara? Tipo, se tu... sabe como é que tu escreve a tua primeira linguagem? Tu pega uma outra linguagem para criar um interpretador. Aí tu define a tua Abstract Syntax Tree. Tu define a tua AST e depois conecta no interpretador, cara. Sério, é simples assim.
Muitas universidades até ensinam cursos sobre design de linguagens como parte da programação. Sim. Para estudantes pós-graduação e professores, por outro lado, as linguagens são um dos principais meios de explorar mudanças de paradigma na ciência da computação. E tem outra coisa também, cara. Quando a gente fala de linguagem de programação, tem uma coisa que me deixa mais animado, que é criar uma DSL, meu. Uma Domain Specific Language, tá ligado? Tu pega aí coisas tipo, o Domain Specific Language, por exemplo, é mais ou menos tu pegar uma linguagem de programação e tu projetar ela, fazer uma extensão dela, botar uma sucrinha nela pra resolver um problema específico ou um domínio de aplicação particular. Regex, por exemplo, tá? Quando tu começa a aprender Regex, na verdade tu tá aprendendo a mexer com uma DSL. Teu primeiro SQL, DSL. YAML, JSON, são tudo linguagens de configuração. Pickles, da Apple, não deixa de ser uma DSL. Galera aí que trabalha com Android, por exemplo, cara, todo dia a gente mexe no Gradle, e o Gradle é uma DSL. Que seria, sei lá, se tu é do Ruby, eles chamam lá de Rack, que basicamente são DSLs, são linguagens para te mexer com tarefas de builds. GraphQL e por aí vai. Enfim, são várias. Deixa eu te contar uma coisa que me deixou mega feliz essa semana. Ontem eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um amigo que tá trabalhando do Brasil pros Estados Unidos. Mais ou menos uns 3 meses atrás, ele tinha me mandado uma outra mensagem falando, cara, qual que é o nome daquela empresa que tu recomenda lá no canal? Daí eu falei, a High Globe? Ele falou, sim, a High Globe. É essa aí mesmo. Daí tá, né? Daí ontem ele veio me falar, meu, eu consegui o trampo lá pros Estados Unidos, tô usando a High Globe e o negócio é muito bom, cara. E eu fiquei mega feliz, porque, primeiro, ele conseguiu uma coisa que era o sonho dele, trabalhar do Brasil pros Estados Unidos, remotamente, vivendo a vida de rei no interior do Brasil. E depois, porque, tipo, uma empresa, né, um serviço, uma solução que eu recomendei aqui, tá servindo muito bem pro caso dele. E pode servir pra ti também, né? Se tu é um profissional que trabalha e recebe em dólar, tu consegue receber com o menor custo garantido, cara. Eu tô falando de 0,3%. Esse é o custo total quando tu usa a High Globe pra receber o teu pagamento. Então, além deles terem um menor custo garantido, tu consegue fazer saque do quanto tu quiser desses teus dólares via Pix e recebe na hora, cara. Entra instantaneamente o dinheiro. Não tem um valor mínimo. Então, tu recebeu lá $5.000 de salário. Ah, o dólar hoje, tá, eu acho que vai valorizar, eu quero deixar em dólar, mas eu preciso sacar $300 essa semana. Cara, faz ali o Pix de $300 pra tua conta do Brasil. E a grana que ficou lá, fica rendendo no High Globe Earn. Além de ficar rendendo no High Globe Earn, se tu precisar pagar alguma coisa, tu ainda pode usar o cartão pré-pago deles e gastar esses teus dólares aonde tu quiser. Então, entende por que eu acho que a High Globe tem a melhor solução pra ti? Porque quando tu recebe o teu pagamento, não é tipo uma remessa que tu precisa receber o dinheiro inteiro. Não, tu tem uma conta americana, tu recebe os teus dólares, tu saca via Pix por uma conta brasileira em real, ou tu transfere pro cartão pré-pago e gasta o teu dólar, ou tu deixa rendendo no High Globe Earn. Então cria uma conta gratuita usando o meu link que tá aqui na descrição, e se tu usar o meu cupom montando20, tu ainda ganha 20% off neste custo que já é o menor do mercado. É isso, fica aí a dica. Agora, de volta pro vídeo. Então vamos lá, aqui ele começa a provocar. Quer sondar os limites da completude de Turing? Foi para isso que criaram os Skipzay, com apenas 3 instruções. 3 instruções. Para quem não sabe, aqui quando a gente fala de Turing Completeness, né, ou completude de Turing, a gente tá falando de basicamente, cara, uma medida, uma propriedade, uma propriedade, né, que indica se uma linguagem de programação é capaz ou não de simular uma máquina de Turing. É isso. O sistema consegue, por exemplo, computar qualquer coisa, incluindo um sistema, incluindo ele mesmo, né? Então é basicamente isso. Vamos lá, o que mais aqui ele fala? Wanna see how far? Quer ver até onde você consegue ir sem atribuição de variáveis? Existe Haskell para isso. A galera da funcional aí. Quer levar a concisão ao limite? Apresentamos o EPL. Não sei qual que é essa EPL, cara. Que linguagem é essa EPL? Não sei te dizer. O que mais ele diz aqui pra nós? O outro lugar principal de entusiastas. Essas são as pessoas com de uma ou mais das seguintes características. Frustrações com uma linguagem existente, tempo livre, impulso pessoal e, mais importante, a capacidade de finalizar projetos, né? Eu invejo essas pessoas. Então aqui ele tá falando basicamente de quem cria uma nova linguagem de programação, né? Daí ele fala, é aqui que surge o C++, o Strostrup ficou frustrado com o C,
e aí ele criou o C++. É também da onde que vem o Rust, o Nin, o Go, o J, o Zig e vários outros, né? São, basicamente aqui, ele diz que são frequentemente tentativas de corrigir uma outra linguagem de programação. O gap de adoção, e aqui ele citou o criador do C++, o Bjarne, ele falou o seguinte: existem apenas 2 tipos de linguagens, aquelas sobre as quais as pessoas reclamam e aquelas que ninguém usa. E é isso, e mesmo sabendo disso, ele foi lá e fez uma nova linguagem. A inovação em design de linguagens não garante adoção. Esta é uma verdade dolorosa que muitos designers de linguagens aprendem. Para cada C++, Rust ou Go no mundo, existem dezenas de tentativas menos bem-sucedidas que falharam em atingir a velocidade de escape e serem realmente adotadas para uso na indústria. Ok, yada, yada, yada. The Rise of LLMs. Aqui chegamos no ponto, eu acho que vai ser principal do artigo. Vamos falar de, obviamente, IA. Vamos falar de IA e como ela está mudando a nossa vida. The Rise of LLMs. Profundo, profundo título. Ascensão dos LLMs. Aqui é a parte onde espalho o meu AI Doomeries, né? Seria o Doom da IA. Não mesmo. Mas acredito que os LLMs introduzem um efeito de segunda ordem para o qual não estamos realmente preparados. Então, o que seria esse efeito de segunda ordem, cara? Do que ele quer dizer isso? É uma consequência indireta, tá ligado? O que seria essa consequência indireta, essa decisão de uma nova tecnologia que pode ser tão significativa assim que a gente não esteja preparado? Os LLMs, em sua essência, são preditores de tokens. Eles pegam o que viram, remixam com o seu prompt e produzem texto, ou no nosso caso, código. Isso significa que eles tendem a ser muito bons em várias menores, em vários variados caminhos menores com vários, enfim, caminhos. Eles podem não criar boas funções criptográficas novas, mas geralmente não tem problemas em gerar uma página web, alguns bindings, teste unitário e por aí vai. Muitas pessoas, incluindo eu, os veem como algo como um desenvolvedor júnior a esse respeito. Cara, eu acho que a diferença é que o Dev Júnior ainda te diz quando ele não sabe, tá ligado? Tipo, cara, me ajuda que eu não tô conseguindo entender. E a LLM simplesmente sempre vai te cuspir algo como se ela soubesse de tudo. E essa característica tu não tem como tirar. Sabe a única forma que tu tem como tirar essa característica dela? Com prompt. Colocando no prompt que tu não quer que ela te responda se ela não tiver certeza absoluta. Sim, isso também é possível. Não esqueça de se hidratar aí, meu. Até agora mencionei LLMs cobrindo tarefas comuns, mas esse padrão também se estende a bibliotecas e linguagens de programação. LLMs se saem muito bem com linguagens como Python, JavaScript, porque entre GitHub, Stack Overflow, Reddit e documentação oficial, há uma quantidade avassaladora de dados de treinamento de Python e JavaScript. É verdade. É verdade, e por isso que eu não consigo usar ela profissionalmente no meu trabalho. Android Kotlin com Compose, Rex Java, Coroutines, Gradle, simplesmente ela não entende. Para coisas básicas, sim, mas quando começa a ficar mais complexa, ela se perde real, tá? Elas também tendem a não se sair tão bem com outras linguagens como Rust e Zig. Não porque as linguagens sejam piores, mas simplesmente porque há menos dados disponíveis. Então o quão fluente uma LLM é em uma linguagem está relacionado à popularidade daquela linguagem. Então, o lock-in, aonde que tu fica preso, né? Então, mencionei que ter um LLM pode tirar seu trabalho braçal de suas mãos e funcionalmente como conseguir um desenvolvedor júnior pelo custo de uma assinatura do Cursor. Se você é um gerente olhando para isso, isso traduz como aumento na velocidade de desenvolvimento, produtividade, é um bottle, né? É um bottleneck. É tipo, produtividade aqui é in a bottle, na verdade. Produtividade in a bottle. É produtividade dentro de uma garrafinha, né? Eu pensei que eu li bottleneck, cara. Aqui é a dislexia pegando. Desenvolvedores são caros. Alguém tem que pagar o nosso grão de café, né, cara? Então, se pudermos nos virar com menos deles, será ótimo para a empresa. Ok. Se seus desenvolvedores puderem ser 2 a 5 vezes mais produtivos, gastando parte do tempo deles direcionando alguns agentes LLMs, isso é um monte de contratações que você não precisa fazer agora. Eu discordo desse ponto. Eu já falei pra vocês sobre isso, cara. O mercado é competitivo. Se tu é uma empresa e tu consegue dar vazão a esse código, essa produtividade, tu vai ser mais rápido do que outras empresas.
Então, eu sou uma empresa, eu tenho 10 dev e a gente gera X. Agora, com 2 dev, eu continuo gerando X. Tá, outra empresa tinha 10 devs gerando X, e agora com 10 devs, ela gera 20x. Então, tipo, tá ligado? Não é bem assim esse cálculo. Então, por que você jamais iria querer agitar as coisas introduzindo uma linguagem que talvez venha com uma queda na sua produtividade? Isso aqui eu concordo, cara. Eu acho que aqui a gente começa a entrar num ponto, que é, será que as empresas vão começar a decidir, os CTOs, né, lá no início da fundação do projeto, até mesmo porque muitos projetos estão sendo iniciados, primeiro protótipo com um vibe coding da vida. Será que a gente vai começar a escolher projetos onde a linguagem de programação dele é onde as LLMs têm mais fluência? Isso pode ser, sim, o resultado, cara. Eu acredito que sim. Mas pode ser que surja uma nova linguagem de programação onde a LLM aprenda a melhor usar ela. Pode ser. Então tu não sabe, cara. O dev é muito criativo e preguiçoso. Então, do nada, ele surge com uma nova linguagem de programação, tá? Então, eu não duvido da nossa capacidade de criar novas coisas que a gente já tem, tá? Eu nunca duvido da capacidade do dev de usar uma biblioteca, que isso acontece muito, né? Tu é um desenvolvedor, tu usa uma biblioteca, tu não gostou daquela biblioteca porque ela é muito complexa. Aí tu cria a tua própria biblioteca. Aí tu coloca um monte de casos de uso ali. Daí um amigo chega pra ti e fala assim, Lucas, deixa eu usar essa biblioteca aí. Deixo. Mas tu poderia adicionar tal coisa? Claro. Deixa eu abstrair isso aqui. Aí passa os tempos, esse teu amigo que tá usando tua biblioteca, olha pra tua biblioteca e pensa assim, cara, essa tua biblioteca é muito complexa. Ela não faz o que eu preciso. Deixa eu criar uma biblioteca. É assim, esse é o loop que a gente vive, tá, como programador. Pior ainda, há um loop de feedback positivo embutido. Primeiro, ferramentas de IA tornam as linguagens existentes mais produtivas. Segundo, desenvolvedores e gerentes escolhem mais essas linguagens. Terceiro, mais dados de treinamento se acumulam nessas linguagens. Quarto, a IA se torna mais eficaz nessa linguagem. E quinto, ela domina todo o planeta por conta da tua linguagem. É isso que acontece, cara. Novas linguagens já enfrentam uma inércia humana, significativa para convencer as pessoas a mudar. Mas quando você empilha a inércia do viés de treinamento de IA sobre isso, podemos ver a criação e a adoção de novas linguagens estagnarem em níveis que nunca vimos antes. É o fim da corrida de novas linguagens de programação, né? Bem, sim e não. Sim e não, diz ele aqui. Não tenho dúvidas de que o processo de criação de linguagens continuará sem diminuir. Estudantes e acadêmicos continuarão a experimentar, entusiastas continuarão tentando melhorar as coisas. Aliás, às vezes, brincar com linguagem é simplesmente divertido. Ninguém escreveu Rockstar ou Brainfuck ou Fin++ porque achava que seria ótimo. Acho que a IA está bem posicionada para servir como uma espécie de grande filtro, consolidando a atenção em torno das linguagens que já existem e empurrando linguagens iniciantes para as margens, né, mais para os campos. Para concluir, é possível que algumas novas linguagens ainda superem isso. Provavelmente ainda há espaço para novatos, como linguagem de domínio específica, DSLs que eu estava falando para vocês, né? Ou linguagens voltadas para um tipo de problema que os LLMs não são tão bons, como criptografia ou design. Eu acho que o caminho que a grande maioria das pessoas vai tentar é criar uma linguagem de programação que a LLM é melhor. Eu acho, cara. Mas também é bem possível que o futuro da programação não seja codificando manualmente novas linguagens brilhantes, mas sim que desenvolvedores, ferramentas e agentes de IA se consolidem em torno de uma linguagem bem suportada, ricas em dados que já existem. A linguagem que você está usando hoje pode não ser a melhor, mas pode ser a última que você precisará aprender. E se esse for o caso, eu tenho certeza tu vai amar. Então, final feliz pra todo mundo. Sabe por quê? Porque o dev odeia, no final, aprender uma nova linguagem de programação. Quando tu começa a aprender uma linguagem de programação, uma biblioteca, aquilo começa a fazer parte de quem tu é. Isso é uma característica negativa que a gente tem como programador. É a camisa que tu veste que ninguém pediu pra te vestir. Se uma linguagem te define como programador, tu não é um programador. Pior ainda, se o que define tu como programador é o teu React, é o teu Next.js, é o teu Android Kotlin, tu também não é programador, cara. Tu não é software engineer. Tu é, sei lá, um gerador de... gerador de código. E gerador por gerador de código é melhor pagar um que custa $20 por mês. Beleza? Não deixa
de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, comentar qual foi a primeira linguagem de programação que tu utilizou e se tu ficaria feliz ou não em acabar a carreira com a linguagem que tu programa hoje.